E hoje nós vamos reagir ao filme maravilhoso chamado Rezar e Obedecer, um filme documental da Netflix baseado em fatos reais, que mostra a ascensão de Warren Jeffs da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e o chocante caso criminoso contra ele. Mas o que o profeta Moisés do antigo Israel bíblico tem a ver com Warren Jeffs? Se você quiser saber mais sobre este assunto, fica comigo que eu te conto tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande. Eu digo que é uma honra demasiada ter você aqui. Muito obrigado mesmo pela sua preferência, pela sua presença e acima de tudo pela sua participação. Eu sou Jason Ferrer, apresentador deste canal Além da Fé. E hoje nós vamos falar sobre o tema Rezar e Obedecer, baseado num documentário maravilhoso da Netflix. Inclusive, nós vamos mostrar como esse líder religioso chamado Warren Jeffs, ele é extremamente parecido com Moisés, que é o legislador dos antigos israelitas, um grupo, na verdade, fundamentalista religioso do Oriente Médio, que fundou o judaísmo e migrou para o cristianismo e o islamismo, tornando-se então as maiores religiões monoteístas do mundo. Warren Jeffs é o ex-presidente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mais conhecida como FLDS. Eles pregam, a ênfase do culto deles é uma pregação à poligamia. E Jeffs casou-se com dezenas de mulheres, inclusive entre essas mulheres menores de idade. E ele cometeu crimes horripilantes. Ele foi preso e recebeu inclusive prisão perpétua. Mas ainda assim ele possui o controle absoluto das pessoas que fazem parte deste grupo religioso nos Estados Unidos. O documentário apresenta testemunho de várias pessoas, inclusive várias mulheres, mostrando como tudo ocorreu desde 1991. É um filme que realmente eu gostaria que você pudesse ver. Se você ver esse filme, você vai perceber que o primeiro episódio dele vai focar um pouco em Julio Jeffs, que é o pai de Warren Jeffs. Quem começou foi ele, o grande fundador da FLDS, visto por muitos como o grandiosíssimo profeta, o homem que falava com Deus. Era um Julio Jeffs. É um filme que você vai gostar. Eu garanto que este filme, Rezar e Obedecer, esse documentário, ele vai simplesmente fascinar você, porque ele é simplesmente fascinante. Ele revela, Brasil, os bastidores da religião e demonstra como A mais B, de maneira bem cristalina, como esses líderes religiosos eles se apossam da mente das pessoas para que, em nome de Deus e da suposta revelação divina, eles possam fazer o que bem quiserem com a mente e com a vida de milhares de milhões de inocentes. E eu, Brasil, fiquei particularmente chocado. Ao mesmo tempo fiquei impressionado como que este fato, como que essa história, como que isso poderia existir nesta época, neste século e ainda mais nos Estados Unidos. Mas você do outro lado me pergunta, Jason, mas o que é que eu posso ver nesse filme? Muita coisa importante. Inclusive você vai ver como é fácil manipular. Como é fácil esses apóstolos manobrar pessoas, dirigir, adulterar, falsear e dominar a mente das pessoas. É impressionante isso. E particularmente é um pedido que eu vou te fazer. Eu gostaria demais, já que eu estou te recomendando o vídeo, eu gostaria que você do outro lado visse o filme e depois você voltasse de novo para que você pudesse ver esse vídeo aqui, para que você mesmo percebesse a semelhança entre o Warren Jeffs e o profeta Moisés, lá do Antigo Testamento. Os dois têm uma semelhança idêntica. Talvez você me pergunte, bom, mas qual que é a semelhança? Eu vou te dar algumas semelhanças e você vai tendo uma noção do que eu estou te falando. Assim como o Warren Jeffs, nós temos o profeta Moisés, que era o único homem que se dizia que falava com Deus, que era o único homem do qual Deus falava. Jeffs, por exemplo, ele comandava tudo. A sua palavra era mais poderosa que a palavra de um rei, de um imperador, de um general, de um presidente. Assim também era a palavra de Moisés. No filme nós vemos nitidamente, nós vemos o Warren Jeffs impedindo as pessoas de conhecerem outros costumes, de conhecerem outras doutrinas, outras práticas religiosas e comportamentais,
Moisés, por incrível que pareça, agia do mesmo jeito. Moisés, só para você ter uma ideia, ele mandava exterminar os seus opositores do nada e por nada, alegando simplesmente que houvera uma desobediência e que o mal deveria ser cortado pela raiz. E como é que ele cortava o mal pela raiz? Mandando matar as pessoas e presencialmente também matando as próprias pessoas. E por incrível que isso nos pareça, o Warren Jeffs, ele começou a criar leis incabíveis para aquela sociedade que vivia sob o seu governo, a sociedade que ele formou. E Moisés fazia a mesma coisa. Moisés determinava o que as pessoas deveriam falar, pensar, comer, beber, se vestir, como deveriam se comportar ou como deveriam ter relações sexuais. Inclusive foi o próprio Moisés que determinou: não coma nada com sangue, não adivinhe, não corte o cabelo nem a barba, não faça nenhuma marca sobre vocês. Em outras das suas grandes regras essas que ele criava por puro preconceito, ele falou o seguinte, o próprio Moisés falou: fique longe dos feiticeiros e dos adivinhadores, fique longe dos adivinhadores, dos encantadores, fique longe dessas pessoas. O homem amaldiçoou e blasfemou o nome do Senhor. O que Moisés fez? Moisés pergunta a Deus o que deveria fazer com este homem. Deus disse na hora a Moisés que toda a comunidade deveria apedrejar o homem até a morte. E assim fizeram os filhos de Israel, como o Senhor dissera a Moisés. Mas a pergunta é, será que realmente Deus desceu do céu para falar isso para Moisés? E a vida entre esses profetas e sacerdotes e gurus religiosos que tem a massa em suas mãos, eles fazem como Moisés. Moisés, por exemplo, ele afirmou que qualquer um que blasfemar será apedrejado até a morte dentro da sua comunidade. E esse mesmo Moisés não aceitava relacionamento entre o povo dele e outros povos. Por exemplo, depois que o povo começou a se relacionar com as filhas dos moabitas, Moisés mandou que cada um tomasse todos os cabeças do povo e enforcasse-os diante do Senhor, diante do sol. Foi isso que Moisés mandou fazer, enforcar as pessoas. Os israelitas, com a ajuda do suposto Deus de Moisés, matou todos os homens, todas as mulheres e crianças de todas as cidades. Só para você ter uma ideia de como esta comunidade crescente foi ficando cada vez mais hostil e selvagem, ao irem à guerra, Moisés dizia para esse povo que Deus estava ao lado deles e que Deus lutaria a favor deles. Logo, se alguém morresse ou se alguém vivesse, era de acordo com a vontade de Deus. Ah, Moisés, eu perdi a vida do meu filho, eu perdi a vida do meu irmão. Ah, mas isso daí foi Deus que deu. Ah, mas o povo perdeu a guerra. Ah, isso daí foi um pecado de vocês. Ah, o povo venceu a guerra, Moisés. Nós conseguimos dizimar todas as pessoas. Ah, isso aí foi realmente Deus que mandou. Era fácil ser profeta. E Moisés era um tipo de ditador que ele se preocupava com todos os detalhes, até o corte de cabelo das mulheres, até o corte de cabelos dos homens, ele determinava tudo, da mesma forma como o Warren Jeffs fazia, exatamente a mesma coisa. Moisés, ele odiava as pessoas das outras religiões, ele era completamente intolerante, nada poderia sair da sua visão de mundo. Era assim que Moisés vivia. Moisés colocava medo, colocava terror nas pessoas, ele fazia pressões psicológicas, ele gerava o caos na mente das pessoas, sem contar que Moisés, ele amaldiçoava, ele abençoava, ele desprezava pessoas, ele levantava quem queria e diminuía também quem queria. E esses pastores, líderes, chamados profetas, aqueles homens que dizem falar com Deus, eles fazem exatamente como Moisés fez, e Moisés também imitava outros sacerdotes. E em nome de Deus, Moisés, ele mandou matar membros da sua própria família, como irmãos, filhos, filhas, esposos, tudo isso, amigos. Moisés mandou que cada pessoa matasse os seus próprios familiares. E por incrível que pareça, elas obedeceram e mataram.
Uma tática muito boa e perfeita desses líderes religiosos é que eles querem afastar o povo deles da civilização, da ótica, da crítica, da pergunta. Eles não querem questionamentos. Moisés, por exemplo, ele criou um clã, uma comunidade, uma sociedade, ele criou uma família no deserto. E esse povo era completamente analfabeto, não conhecia nada do mundo exterior, não sabia de nada além do que Moisés falava. Jeffs, por incrível que pareça, fazia da mesma forma e se utilizava da mesma tática com o seu próprio povo. Warren Jeffs, ele fazia exatamente como Moisés fazia. O que Moisés fazia? Moisés, ele pintava os pagãos e os gentios, no caso, as pessoas do mundo, pessoas não convertidas ao judaísmo, como pessoas terríveis, monstruosas, desalmadas, desumanas, pessoas sem Deus, pessoas impuras, pecadoras, merecedoras de todos os castigos divinos, logo pessoas que deveriam receber a morte. Infelizmente, Brasil, muitas pessoas que vivem dentro do aprisco ou vivem nestas comunidades fechadas e cravadas e blindadas por esses profetas, por esses pastores e padres e por aí se vai, essas pessoas na verdade são medrosas, muitas delas sem culturas. Aí elas acabam absorvendo os preconceitos, as discriminações, os racismos, as xenofobias, as homofobias, as misoginias desses líderes. E elas não se dão conta que elas praticam ou praticavam os maiores atos de selvagerias, tudo isso em nome da sua religião, tudo isso em nome do seu Deus. Era assim que vivia o povo de Israel, seguindo como piolhos a cabeça de Moisés. Eles faziam os maiores atos de selvagerias, tudo isso em nome de Deus, em nome de Moisés, em nome da sua religião. Moisés, ele era um tipo de cara que ele não permitia nada que fosse dentro de uma visão de aprendizado, aprender a ler, escrever, matemática, geografia, nada dessas coisas Moisés queria. Moisés não permitia que o seu povo olhasse nem para a esquerda e nem para a direita, apenas para ele, porque ele era o foco, ele era o centro, ele era o único homem que falava com Deus. As ovelhas de Moisés não tinham liberdade de ir, de vir, não possuíam individualidade, independência, não possuíam autonomia, soberania, iniciativa, não tinha permissão, não tinha autorização, não tinha licença para absolutamente nada. Moisés mesmo disse, ele falou o seguinte: fique longe daqueles que adoram um Deus diferente desse que eu prego. O povo, por exemplo, aprendia de dia e de noite os ensinamentos de Moisés, como se fosse aquele rádio tocando sempre aquela mesma fita, repetindo aquele mesmo disco. Como hoje os padres fazem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e repete. Tanto isso que a pessoa acaba substituindo as informações importantes por essas informações frívolas e completamente inúteis da religião. E semelhantemente como Moisés, a tática de Moisés, o Warren Jeffs, ele adquiriu exatamente isso. E o Jeffs, ele repetia as mesmas informações o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, se utilizando dos mesmos métodos, das mesmas técnicas e sempre com a mesma retórica, para que as pessoas pudessem memorizar aquilo que de fato ele queria que elas memorizassem. Por incrível que isso me pareça e te pareça, esses líderes não gostam de outros contatos e contatos externos porque acabam contaminando a mente dessas pessoas. Acabam ensinando para essas pessoas algo de útil e importante. E os líderes não querem isso. E o Warren Jeffs, ele não permitia que ninguém saísse ou que ninguém entrasse na comunidade sem a sua permissão, da mesma forma como Moisés fazia. Só para vocês terem um grande exemplo desta semelhança entre os israelitas e entre o povo de Jeffs, Warren Jeffs, só para você ter uma ideia, o povo de Jeffs odiava exatamente tudo que o profeta odiava e amava tudo que o profeta amava. A palavra desse profeta era tão poderosa quanto a palavra de Deus no céu. E era exatamente desse jeito que era a palavra de Moisés para os israelitas. A palavra de Moisés era como a palavra de Deus inspirada aqui na terra e desenvolvida aqui na terra. Perceba e veja como que Moisés era um bicho completamente autoritário. Sob
às ordens de Deus, do suposto Deus, o exército de Moisés derrotou os medianitas. Eles entraram lá e mataram todos os homens, mas levaram preso as mulheres e as crianças. Quando Moisés viu todos os prisioneiros, ele disse furiosamente: Deixastes viver todas as mulheres? Matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deixai viver para vós. Em outras palavras, ninguém poderia chegar para contestar Moisés em alguma coisa. Todas as pessoas que contestavam Moisés sempre eram mortas, açoitadas, expulsas. Tinha que ter algum problema nessas pessoas. Arão tentou enfrentar Moisés, mas Moisés também teve grande problema com Arão, que era o próprio irmão. E, infelizmente, ninguém podia falar nada contra ele, apenas, simplesmente concordar, baixar a cabeça para tudo o que Moisés falava. Da mesma forma, esta comunidade nos Estados Unidos fazia exatamente o que Warren Jeffs mandava fazer. Moisés, no antigo Israel, ele determinava quem casaria com quem separaria de quem seria expulso da comunidade, quem seria morto, quem viveria. Tudo Moisés determinava, da mesma forma como o Warren fazia na sua comunidade. E não pense você do outro lado que Moisés dava explicações sobre as suas atitudes ou sobre os seus comportamentos. De maneira alguma. Moisés não dava explicação de nada. Ele apenas mandava e o povo simplesmente baixava a cabeça, rezava e obedecia. Era dessa forma. Aí você do outro lado me pergunta, bom, mas qual era a função das mulheres no antigo Israel? Porque pelo que eu vejo no filme, as mulheres não tinham função quase nenhuma, a não ser função de reproduzir, de ser escravas sexuais. Bom, no antigo Israel, elas não serviam para outra atividade senão para cozinhar, para fazer a comida dos homens, para parir, cuidar dos filhos, das plantações, da casa, do marido, e sempre elas eram substituídas, trocadas e muitas vezes mortas e apedrejadas por coisas que supostamente os homens inventavam contra elas. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, Moisés, ele nunca permitiu que mulher nenhuma falasse ou que ensinasse ou que assumisse algum tipo de controle de alguma ideia, nem que essa ideia fosse uma das menores ideias e uma das mais insignificantes. Tem um texto na Bíblia que Moisés declara de forma enfática, cristalina, de forma nítida, o que a mulher de fato é, um objeto na mão do homem. Moisés diz o seguinte: Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você percebeu? Coisa alguma que pertença, que seja do teu próximo, de homem para homem. Você vê que na Bíblia os escravos, os servos e servas, e as mulheres são propriedades do seu dono, como um boi, por exemplo, como um jumento, por exemplo. E Moisés começou a criar regras do nada pro nada e não deixavam as pessoas livres para absolutamente nada. Inclusive, Moisés afirmou o seguinte, ele afirmou que todos os adúlteros deveriam ser executados. Mas, infelizmente, isso daí não aconteceu com Davi. Davi continuou vivo mesmo depois do adultério. E dentre todas essas regras, estatutos, mandamentos, regimentos internos que Moisés criava e dizia, olha, não fui eu, foi Deus que mandou, Deus que me revelou. Moisés deixou extremamente claro que se a filha de um sacerdote perdesse a virgindade antes do casamento, ela deveria ser queimada e morta com fogo. E para você ter uma ideia da discrepância que havia entre essas regras, para Moisés e para Deus, o Deus de Moisés, era completamente proibido o adultério. Opa! Era proibido a questão da perca da virgindade antes do casamento, mas era completamente permitido ter escravos humanos. Veja que discrepância. E outra coisa, não pense você que Moisés era um cara bonzinho, uma pessoa que de fato falava com Deus de amor no Monte Horebe ou qualquer outra coisa. Não. Moisés, ele mandava matar todos aqueles que pudessem demonstrar
que os seus supostos poderes não passavam de truques baratos, de mágicas infantis. Ele, inclusive, disse o seguinte: a feiticeira não deixarás viver. Outra grande coisa que ele disse: o que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então quer dizer, qualquer tipo de sacrifício, seja sacrifício humano ou sacrifício de animal não humano, se fosse para outros deuses era completamente proibido e isso dava pena de morte. Mas se fosse ao Senhor, tudo bem. Agora você imagina se nós não tivéssemos pego essas regras de Moisés e tivéssemos jogados no lixo. Você imagina como é que seria, por exemplo, você não poder adorar outros deuses porque senão você seria morto, não pode sacrificar a outros deuses porque senão você seria morto. Se essa ordem de Moisés fosse realmente obedecida até os dias de hoje, nós deveríamos matar todos os 4 bilhões de pessoas que não acreditam no Deus de Moisés. De acordo com os registros bíblicos, Moisés, ele foi um homem tão fanático, ao mesmo tempo um homem tão soberbo, tão vaidoso, que ele deixou bem claro que se você o irritasse ou irritasse o Deus dele, ele mataria você, mataria a sua família, mataria toda a sua descendência. E você do outro lado, será que você duvida disso? Bom, eu vou te dar alguns motivos para você não duvidar do quanto Moisés era um cara extremamente intolerante. Biblicamente falando, esse personagem chamado Moisés, do qual muitos críticos colocam dúvida da sua existência, segundo os relatos da Bíblia, Moisés, quando ele tinha ódio de um grupo, tinha ódio de uma família e não sabia como matar essas pessoas, ele dizia que Deus deu uma ordem. Por exemplo, ele deu uma ordem para que cada um mate ao seu irmão. E todas as pessoas chegavam e matavam os seus próprios irmãos. E naquele mesmo dia, quando Moisés deu essa ordem, morreram mais de 3.000 homens. E essa intolerância que nós vemos hoje nas religiões monoteístas, elas vêm também de lá de Moisés. Quando hoje uma pessoa chega para vocês, mas você precisa respeitar a minha fé. Moisés não respeitava a fé de ninguém. Moisés, ele ordenou que os israelitas destruíssem os altares e os lugares de adoração das tribos pagãs. Quer dizer, Moisés não tolera essas coisas. Ele não tolerava nenhuma adoração a qualquer outro Deus se não fosse o Deus dele, o Deus que ele criou. E as pessoas tinham medo desse cara, porque, afinal de contas, Moisés era o único homem, o único cara que falava com Deus. Então ele ditava o que era certo, o que era errado, o que era moral, o que era imoral, o que seria praticável, o que seria impraticável. Porque ele era o único cara que era o chefe, era o rei, era o líder religioso, o juiz, o legislador, o profeta, o único e exclusivo homem que falava com Deus e que conseguia meter medo nas pessoas. E por incrível que isso me pareça, te pareça ou nos pareça, esse Deus de Moisés, ele não falava com ninguém, exceto e única e exclusivamente com Moisés, e com quem Moisés achava que Deus deveria falar. E o povo, como sempre, aquele povo analfabeto, aquele povo sem instrução, sem senso crítico, sem bom senso, sem a arte da dúvida, da crítica, da pergunta, o povo simplesmente idolatrava esse cara, seguia-o em tudo, matava e morria por Moisés. Mas ai daqueles que dissessem que Moisés estava errado em algum ponto de vista. Porque Moisés, ele mandava os homens mais obedientes e fanáticos eliminarem os seus opositores do arraial de Israel. Só para você ter uma ideia de como essas pessoas, esses fanáticos, eles eram obedientes e fiéis à palavra de Moisés. Moisés, para testá-los, Moisés deu uma ordem para que essas pessoas entrassem nas cidades e matassem crianças recém-nascidas, que essas pessoas estuprassem, roubassem, destruíssem seus ídolos, acabassem com a vida dos homens, dos animais e pegassem todo o ouro e toda a prata e deixasse apenas as meninas virgens para eles mesmos. E você acredita que o povo obedeceu? O povo foi lá e matou crianças de peito de outros povos pagãos, que eram povos de outras religiões. Jason, mas o que acontecia com essas pessoas se caso elas desobedecessem, ou se caso elas começassem a questionar ou fazer perguntas sérias para Moisés? Bom, se alguma dessas pessoas desobedecesse,
Moisés simplesmente aterrorizava essas pessoas, jogava maldição em cima delas, dizia coisas horríveis contra essas pessoas e chamava essas pessoas de profanas, de pagãs, de hereges, de apóstatas, de prostitutas, chamava essas pessoas de cães. E diziam que elas não iriam entrar na Terra Santa, não iriam entrar na Terra da Promessa, muito menos iriam entrar no céu. Brasil, a maioria desses líderes religiosos que têm grandes massas nas suas mãos, que dominam grandes igrejas e grandes organizações, a maioria deles são psicopatas, são sociopatas, são pessoas que na verdade elas dominam a mente das pessoas. Elas fazem exatamente como Moisés fazia. Moisés, ele dominava a mente das pessoas, ele traçava um perfil psicológico dessas pessoas e ele matava aquelas pessoas suspeitas. Ele eliminava aqueles que tinham um cérebro, um pouco de neurônio para pensar. Ele se livrava dos desobedientes, açoitava os murmuradores, assassinava a sangue frio qualquer um que falasse contra Deus ou contra o seu sacerdócio. E o povo, como sempre, chamado de ovelha, chamado de bicho, é um povo que não pensa. É um povo que precisa de um pastor para guiá-los. E o povo não questionava a autoridade do profeta. Afinal de contas, somente esse profeta falava com Deus. No caso, o Warren Jeffs. Era o único homem que falava com Deus. Moisés, o único homem que falava com Deus. Logo, toda submissão, toda sujeição deveria ser a ele. Todos os líderes religiosos, eles não gostam de pessoas pensantes. Todas as pessoas que pensam, que raciocinam, pelo menos que fazem perguntas, são as pessoas mais suspeitas, são as pessoas afastadas. Moisés, por exemplo, ele não queria um povo que pensasse, apenas um povo que rezasse, que concordasse, que se ajoelhasse, que obedecesse cegamente e unicamente às suas palavras e às palavras do Deus que falava com ele. E é triste falar isso para vocês, mas todos esses líderes, todos esses líderes religiosos, eles se aproveitam do medo das pessoas para simplesmente se apossar da mente, do corpo, do trabalho e da lã dessas ovelhas. Warren Jeffs, assim como o seu pai, o Rulon Jeffs, eles tinham um curral. Assim como Moisés. Moisés tinha um curral de animais de todos os tamanhos, pesos, idades, e que eram humanos que trabalhavam para ele, construía para ele, roubavam, matavam, sequestravam e fazia tudo para ele, para que Moisés tivesse mais poder e mais autoridade e pudesse estar longe das leis. Talvez você do outro lado me pergunte, poxa Jason, mas como que uma pessoa não pode desconfiar desses caras? Para você, isso pode ser muito fácil. É só você olhar o filme, veja o filme, tá? Rezar e obedecer, aí você vai entender como o povo vivia na época de Moisés. Moisés, por exemplo, ele amedrontava as pessoas com o seu Deus invisível, afirmando que esse Deus via tudo, ouvia tudo, sentia tudo, percebia e anotava cada comportamento, cada pensamento de cada indivíduo em um livro santo que era invisível, e as pessoas acreditavam nisso. Segundo as escrituras supostamente escritas por Moisés, logo depois de Gênesis, você vai ter Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você vai ver que nessas passagens Moisés ele afirma que o mundo ele é completamente dominado por lobos, cobras, maldades, e que havia uma terra onde essas pessoas se livrariam desse mundo hostil. Mas infelizmente o povo de Moisés nunca conheceu de fato, de verdade, o que fazia, como vivia, certo? E quem eram aquelas pessoas destes mundos hostis? Tudo que as pessoas de Moisés sabiam era exatamente o que Moisés falava e não o que o povo via. Da mesma forma, o Warren Jeffs fazia com o seu povo nos Estados Unidos. E Moisés, muito bem, ele sabia que se o povo conhecesse as práticas, as técnicas, as didáticas e as pedagogias dos outros povos, eles iriam desconfiar de Moisés. Então Moisés, o que ele fazia?
ele invadia as terras dos supostos pagãos, alegando que essas pessoas eram as piores pecadoras e mereciam a morte por causa de suas idolatrias. E o povo acreditava, aceitava e matava esses povos. Então a melhor forma de Moisés evitar que o povo tivesse acesso era invadindo a terra dessas pessoas, se apropriando dos seus bens, matando todos os homens adultos. Presta atenção nisso. E as crianças do sexo masculino Moisés matava também, assim como matava as mulheres casadas e só deixava as mulheres virgens, as meninas virgens, para que essas meninas servissem como objetos sexuais para os homens de Israel, no caso, os aliados de Moisés, aqueles que se serviam no caso das crianças. E uma coisa interessante é que, assim como Warren Jeffs pegava as crianças desde pequenininha para ir ensinando, tudo o que ele queria, Moisés fazia do mesmo jeito. Moisés gostava de pegar as crianças ainda bebês, ainda recém-nascidas, porque só assim ele podia programar o cérebro delas para que elas não dessem ouvidos a nenhum outro ensinamento, não olhassem nem para a direita e nem para a esquerda, mas unicamente para as revelações e para as profecias de Moisés e para a voz do Deus invisível que só falava com esse tal profeta. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração mesmo que você tenha gostado deste conteúdo. Espero que você veja o vídeo. Nesta conclusão, eu digo para você que Moisés ele não queria ser visto de uma outra forma senão como um homem santo, um homem puro, um homem intocável. Mas todos nós sabemos que Moisés não era nada dessas coisas quanto as pessoas de hoje admitem que ele era. Bom, muito obrigado por tudo, agradeço a vocês pelo carinho, agradeço pela presença, pela participação e acima de tudo pela preferência. Se você puder e quiser, Jason, eu quero, então deixa seu like, deixa aí o seu compartilhamento, se você puder nos ajuda para que nós possamos chegar cada vez mais longe. Fica na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.